Bem-vindos a mais um episódio do Tomorrowcast. A gente segue aqui na nossa sessão especial pós-SXSW, pré-download, fazendo aquecimento. E a gente, nesse episódio, tem um prazer gigante de receber Loreta Capurrino. Ó, tá vendo, gente? A desafio era não errar. Head de Brand da BetMGM. E Mari Tarran, diretora de marketing da Wake, para conversar com a gente sobre marca, marketing, esses assuntos todos, mas para conversar com a gente sobre o que rolou na SX. Eu sou Camila Tabaque. Eu sou Camilo Barros. Meninas, super bem-vindas. A gente tá de cenário novo, tudo chique aqui hoje. A gente tava brincando antes que era... A gente sempre faz a pergunta, né, de quem é você na fila do pão, né, quando a gente tá gravando os episódios do Tomorrowcast para contar quem é a gente fora do LinkedIn. Mas a gente quer saber, no caso de SX, quem era vocês na fila do avião para ir, e aí quem era vocês na fila do avião para voltar, assim, o que mudou de expectativas? Mário, eu sei que era a primeira vez. Sim. Também, Lu? Também, primeira vez. Primeira vez de SX. Gente, tô adorando que é todo mundo primeira vez. Então é diferente que é isso, tem uma expectativa, ainda mais que vocês estão no mercado, já escutava todo mundo falar sobre SX, como é que não é. E aí, como é que foram as expectativas? Quer começar? Posso começar. Eu era literalmente uma menina, uma mochila e um sonho, né? Uma brincadeira. Maravilhoso. Eu, há muitos anos, acompanhava o festival, mas nunca tinha tido a oportunidade de ir. Então, eu tinha muita expectativa, eu tinha idealizado muitas coisas. E então, eu era essa pessoa cheia de ideias do que eu ia viver enquanto eu estava no avião. Voltei sonhadora ainda, porque vi muita coisa legal, encontrei muita gente, acho que fiz muita conexão. Escutei sobre assuntos dos mais diversos possíveis. Eu imaginei que fosse assim, mas eu acho que eu tive uma surpresa ainda maior de ser mais abrangente do que eu imaginava. E sigo na expectativa de conseguir aplicar alguma coisa, ou de ter um pensamento mais crítico, ou de ter um outro olhar para algumas outras coisas no meu dia a dia. E de poder voltar com um olhar de segunda vez e não de primeira. Menos ansiedade daquilo que me espera. Exato, já preparar, mais preparada, sabendo que é essa coisa dessa confusão, de você não conseguir ver tudo o que você queria ver, você fica um pouco frustrada. Então, acho que uma segunda vez, acho que a gente já vai mais descolado. Começa a aceitar as entender a escolhas. cidade, né? Porque é isso, tem a cidade ainda que tem que andar além de tudo, né? Mário, eu sei que ficou até com bolha no pé no primeiro dia de tanto andar. Nossa, o primeiro dia andei 21 quilômetros. Mas acho que assim, eu sempre também acompanhei o festival e queria ir. Eu já tinha mandado, né, assim, como marketing, a gente sempre manda algumas pessoas para viagem. Eu tinha mandado pessoas para a XSW, mas nunca tinha ido. E já era uma vontade. E assim, eu sabia que eram muitas palestras. E aí, quando a gente fez aqueles encontros press com vocês, você falava, nossa, tem que sair reservando. E aí você tentava e não conseguia. E você já imaginava que era uma coisa com muita informação e um pouco confuso. Mas quando você chega lá, é realmente isso e muito mais. Então, acho que assim, o primeiro dia eu até encontrei vocês, eu comentei, falei, esse evento é muito confuso, gente. Eu tô perdida, não sei pra onde ir. Tentei numa palestra, eu não consegui entrar, daí com a cara na porta que tava cheia. Então, assim, os primeiros dias, acho que o primeiro dia a gente ficou bem confuso, né? Tinha aí uma outra pessoa da Wake. E depois a gente foi entendendo o evento. E assim, é realmente muito bacana em termos de conteúdo, que nem ela comentou, em termos de conexão. Então, você revê muitas pessoas, encontra outras pessoas, tem conversas que você jamais teria em São Paulo, né? Às vezes você tá numas rodas, você fala, gente, mas que roda é essa, né? De conversa. Então, isso é muito legal, que acontece também fora das palestras. E acho que no avião eu fui com essa expectativa de, putz, é um evento legal, vai ter bastante conteúdo, você já encontra uma outra pessoa no aeroporto ali que você conhece, mas quando você volta, meu Deus, quero voltar mais uma vez. Né, que nem ela falou, assim, como que eu vou aplicar e disseminar o que a gente aprendeu, né, e ouviu, e de fato, assim, eu acho que
que nem se falou de muitas coisas, mas de uma forma diferente do que outros eventos que a gente já tinha visto ou ido aqui no Brasil ou em outros lugares. Mas você volta querendo aplicar, querendo entender, querendo ensinar e querendo ir de novo. Então, acho que eu fui picada pelo bichinho de quero ir outras vezes para a XSW. E com a sensação de que todo mundo tem que viver essa experiência uma vez, porque é muito legal. Independente da área de atuação, acho que algumas áreas têm mais fit, mas independente da área de atuação, todo mundo precisa ir uma vez para uma XSW. Tem conteúdo para todo mundo, Para todo mundo. E tem não só conteúdo, tem, né, música, outras coisas que permeiam ali o festival que dá um... As pessoas falam, mas é um festival de entretenimento e aí vai virar farra. E não vira, né? Até a própria... Lógico, a gente tem todo mundo vai à noite para os bares, é uma cidade que é super característica de cerveja, então a gente sempre experimenta uma cerveja e tal, mas está todo mundo lá pelo conteúdo, pela troca, pelo conhecimento, então acho que isso é muito rico, assim, do processo do festival. Deixa eu trazer um ponto no que você trouxe, porque eu tenho uma super experiência de South by Southwest, anos indo para lá, mas eu nunca fui como marca ou cliente. E o que eu vejo do lado de fora é que para vocês é quase que uma experiência antropológica, porque vocês não têm só uma agenda do festival, aquela que eu não consegui agendar, o show, tudo. Vocês têm também uma agenda que acontece ali no festival, que parece que é uma agenda que nunca aconteceu aqui, quando a gente está de volta, sentado aqui no escritório, né? E aí eu tenho escutado de algumas pessoas que têm a experiência de ir na pessoa física, porque eu não tenho esse compromisso e eu posso negar coisas e eu vou ter a minha agenda, e a experiência de ir na pessoa jurídica, onde eu tenho esse compromisso e essa relação. E eu acho que isso passa por um ponto que vocês vão me dizer como é que é essa experiência, que a gente vai para um festival de inovação, de tecnologia, a característica que é o South by Southwest, mas se a gente falar para quem é esse festival, ele é para todo mundo, vai todo mundo ali ter algum impacto, mas acho que ninguém tem sido mais impactado nos últimos anos, não só por toda essa agenda complicadíssima que se vira ali, mas por conta do conteúdo e porque a cadeira está mudando, do que vocês de marketing, marca, branding e afins ali. Como é que é essa experiência de chegar ali como um profissional de marketing e lidar com tanta coisa que está quase que debaixo da tua cadeira ali, pressionando essa cadeira, né? A gente sabe que ela sofre essa pressão e que você tem uma agenda, praticamente uma agenda social ali a lidar com isso. Como é que é equilibrar esses dois pontos? Quer? Assim, eu acho que pela própria estilo do evento, ele é um equilíbrio saudável. Eu não acho que não sei, depois você dá a sua opinião, mas eu não acho que é uma coisa pesada. Obviamente tem um equilíbrio, porque no final do dia, é o que você falou, a gente está lá a trabalho, de certa forma a gente acaba encontrando parceiros, fornecedores, gente do mercado, então tem essa questão que você tem que se relacionar, tem que conversar, tem que trocar, tem aquela questão, às vezes... Jantar 3 vezes por noite. Mais política para algum... mais política para, né, vamos dizer assim, tem que fazer algumas questões ali um pouco mais sociais, mas pelo estilo do lugar, pelo estilo do evento, não acho que é uma coisa pesada. É muito mais light do que até ir num jantar em São Paulo de um parceiro, né, vamos dizer assim. Então, eu acho que tem esse ponto. E do outro lado, a gente também tem essa questão de... Quando você vai, acho que na física, você vai para o conteúdo, mas você não tem tanto a obrigação de trazer isso para dentro de casa, né? Quando você vai no corporativo, no final do dia, você tem que prestar contas do que você aprendeu lá. Então, o foco eu acho que tem um foco mais atento de como que eu vou traduzir isso, né? Até lá dentro do meu caso, né? Eu estou dentro de uma empresa de tecnologia. Eu tive o desafio de como que eu vou traduzir isso para pessoas mais técnicas, vamos dizer assim, menos branding, menos marketing. Então, a gente vai com esse olhar. Acho que, assim, como que a gente vai traduzir isso para dentro de casa tem esse peso, vamos dizer. Mas eu ainda acho que que nem eu falei, o evento, ele deixa isso mais equilibrado, sabe? Não acho que é uma coisa que você faz, nossa, é super corp. Não, porque o evento não é corp, né? Não precisou de férias depois do seu... Não precisei. Só pra dormir um pouquinho mais, né? Loreto, inclusive, emendou uma viagem nos Estados Unidos. Você foi pra Vegas, né? Você comentou. Na Corp. Não foi nem... Na Corp.
Eu concordo com o que a Mari trouxe. Eu ainda vivi muitos compromissos daqui. Então, eu entrei em calls. Eu não consegui, até por uma questão de agenda, de entregas, de compromissos mesmo, né? Com o trabalho daqui. Eu não consegui me desligar, né? Eu estava acompanhando o evento e em alguns momentos eu ainda entrei e participei de agendas, de coisas importantes que estavam acontecendo aqui. Da bolha no pé, eu voltei sem voz, eu dormi super pouco, mas eu acho que enquanto eu estava lá, eu não senti esse peso também. Eu acho que as coisas, elas fluem, né? Você vai encontrando, você para ali, você conversa, quando você vê, você está num bar, ou quando você vê, você está num happy hour, aí você está indo para um happy hour, tem uma ativação legal do lado, então antes de entrar no happy hour, eu vou parar aqui nessa ativação, porque eu também quero viver isso. E você vai indo, né? Eu falo, você só vai. Quando você vê, você tá lá e assim, dormiu, sei lá, teve noite que eu dormi super pouco, porque no dia seguinte, 6 horas da manhã lá, né? Eu tinha que entrar em call pra acompanhar o horário daqui. Eu senti que eu tava cansada depois, eu não senti isso lá, assim, pra mim foi muito... Eu sou uma pessoa muito intensa, que vivo as coisas com muita intensidade, então acho que eu tava nesse meu ritmo de viver assim, loucamente. Aproveitar loucamente, E, assim, vocês duas estão em empresas que são muito tecnológicas, né? Que tem como core ali um peso grande de tecnologia. Mari falou, tive o desafio de trazer isso e tentar ver como é que eu vou explicar sem explicar para o pessoal de tecnologia. Até porque não a gente estava falando disso no episódio anterior. Então, para quem volta no episódio anterior que a gente falou um pouco sobre isso, que no final não é um evento de tecnologia, né? Não é um evento hard de tecnologia que a gente está discutindo a solução, como ela funciona, o isso, o aquilo. Mas ao mesmo tempo a gente fala muito de tecnologia no transversal, assim. Vocês sentiram diferença, assim, do que hoje vocês estão discutindo em relação ao papel da tecnologia no dia a dia de vocês, dentro da empresa, e o que estava sendo discutido lá, ou estava muito, muito próximo e com um olhar diferente? Como é que foi? Para mim, especificamente, acho que assim, por a gente estar numa empresa de tecnologia, a vertente de inteligência artificial é tudo, a gente tem que testar com AI e fazer alguma coisa com AI e otimizar tal coisa com AI e acelerar não sei o que, tudo é AI. E de fato o evento foi, assim, né, com esse foco, mas com o foco principalmente não é só isso, né? O humano ainda tem que pensar, tem que ter a criatividade por trás. Então, para mim, especificamente, e aí dentro do marketing que a gente tem usado muitas coisas para agilizar e otimizar trabalho, melhorar e acelerar coisas, para mim me fez refletir sobre isso, muito, assim, que a gente, de fato, que assim, a gente estava usando, mas estava usando, né? Assim, para mim me fez pensar, onde que tá, né, o meu time está usando, mas está tendo vamos dizer, a curadoria deles, o mais humana, né? Não só executando. Então, e para mim esse ponto foi muito reflexivo. Assim, eu tenho que exigir do time, até porque é uma diretriz também da empresa, e o mundo está girando em torno dessa otimização de coisas, usando ferramentas de AI, mas, assim, de tentar provocar mais, de não ser só automático, de não ser só o resultado que, né, sei lá, Lovable, Gemini, isso aqui deram, mas, assim, você tá pondo seu ponto, você tá pondo sua análise. Então, para mim, esse ponto me deu um start que foi falado muito lá, né? Que é uma coisa que você traz pra cá agora bastante. Não, super, de tentar provocar mais o time de não ir só no automático, porque, de fato, as pessoas estavam indo no automático, né? Qualquer postzinho, joga lá, né? Todo mundo sabe postar agora alguma coisa no LinkedIn. Eu acho que traz uma sensação até de conforto pra gente que é dessa parte mais criativa, porque, obviamente, a inteligência artificial, ela traz a eficiência, ela ajuda muito, mas o que a gente ouviu lá é sobre necessitamos ainda do fator humano, porque a inteligência artificial ela não é criativa, ela não tem imaginação, ela se baseia em coisas que já existem, né? Ela ajuda a ter ganho de tempo, até algum insights, enfim. Então, eu acho que isso, dentro de um time onde a gente é muito cobrado por entrega, resultado, postagem, acompanhar a velocidade das tendências, enfim, traz esse conforto também de que ainda as pessoas elas precisam estar ali. Senão o negócio não é só sobre quantidade, né?
precisa do fator humano ainda para fazer esse filtro, né? Essa triagem dos insights, do que vai ser efetivamente criado, enfim. Senão vira tudo commodity, fica todo mundo igual, produzindo a mesma coisa. Exato, já dá para identificar textos, né? Falar, tem muito travessão, foi a IA que fez, assim... Emoji, né? Você precisa ter a inteligência humana ainda ali no fator adequação, filtro. Criatividade, né? Exato. Eu escutei numa das palestras lá que dentro dessas histórias de insights tal, tava falando que falando sobre metacognição, a gente pensar sobre, né, a nossa capacidade de pensar sobre o que a gente está pensando, o que a gente está fazendo. E aí uma das coisas que era um podcast ao vivo que estava sendo gravado, e ela falou foi, cara, sabe aquele sentimento que bate assim de, isso aqui tá estranho? Escuta isso, assim, na hora que você tá trabalhando com AI, bateu aquele sentimento de, achei isso aqui esquisito, não gostei. É um ponto de atenção. Lembra de escutar isso. A gente fazia tão bem isso, né? Quando trabalhando com time, dando feedback, nesse trabalho mais humano, e a gente está perdendo isso com AI. Então, para mim, foi uma das coisas que ficou muito nessas coisas, desses insights. Porque são pequenos, eu acho que são pequenos insights, né? Não é uma grande bola de cristal falar, porque às vezes as pessoas falam, não, porque o que você descobriu de novo lá? Fala, gente, não é uma bola de cristal. Não é assim que funciona o festival também. Mas eu vou pegar essa pergunta, que é o que você descobriu de novo, que é basicamente isso, assim, o que vocês foram para lá e que vocês não imaginavam que ia encontrar e que foi algo que vocês encontraram. E aí vale a vida pessoal, vale a PF, vale a Corp ali, e que você falou, nossa, isso aqui de fato me mostra um caminho, né? Porque por mais que a gente teve essas discussões dos agentes de IA, da inteligência artificial, da soberania cognitiva, né? Todos esses temas que estão muito discutidos, a gente falou muito sobre, de fato, esse lado humano, a gente falou muito sobre saúde, e não necessariamente a gente está super envolvido com a temática da evolução da saúde, né? De para onde a gente está indo ali. Sobre o mamute. Falamos sobre mamutes e afins. Comunicação ali, entre animais. Comunicação, né? Falamos que a gente vai aprender a falar sobre baleiês. O que vocês foram para lá que vocês não imaginavam procurar e que você falou, nossa, isso aqui me impactou? Olha, eu achava que ia, assim, até porque como a gente acaba indo muito para a NRF, né? E a NRF ela tem uns temas um pouco mais práticos, e esse ano de fato teve a questão do agente e-commerce lá, que foi o assunto da NRF e tal. Eu achava que eu ia sair não com uma grande descoberta, mas eu ia sair com coisas um pouco mais... Eu sabia que o festival tinha um lado criativo, mas eu achei que eu ia sair com algumas coisas um pouco mais, sabe, técnicas, assim, nesse sentido, que nem um pouco traz a NRF. E pra mim a grande surpresa foi que zero. Então eu saí muito mais nesse tom de reflexão sobre o papel do profissional como um todo, o papel do profissional de marketing, a criatividade. A palestra da Disney também provocou muito isso, né? Da questão das criatividades, de estar envolvido na vida das pessoas. Que emoção ainda é o que vem. Que emoção ainda que vem, a do Spielberg também. E aí eu acabei assistindo palestras, acho que foi da Amy Gallo, que ela falava que era importante o conflito no trabalho. Então, assim, eu fiquei surpresa e nesse ponto, que eu acabei indo para um lado... Não sei se a minha curadoria de palestra me fez voltar uma pessoa mais reflexiva sobre a vida, sobre como lidar no ambiente corporativo, como lidar com o time... E menos aplicações, sabe, técnicas. Então, isso para mim foi uma surpresa. Por mais que eu soubesse que era um festival de inovação, de tecnologia, que era diferente, mas eu ainda saí mais surpresa quanto a isso, assim. Eu tô nesse lugar também de reflexão. Eu acho que muito do que eu ouvi e acabei caindo em algumas coisas que eu nem tinha me programado, mas por não conseguir entrar em uma e você vai na outra, enfim... Nesse lugar de ser pensante mesmo, de voltar até dentro da minha casa, com os meus filhos, quando a gente fala sobre saúde social, como que é a relação que hoje as pessoas estão vivendo, né? Eu tenho filho adolescente, essa história de se relacionar com IA, tudo isso me fez voltar pensando em muitas coisas que, claro, servem para que eu reflita no meu ambiente profissional, mas também na minha vida pessoal.
Então eu me coloco nesse lugar também, mais de reflexão do que falar exatamente alguma coisa que eu vim e falei, isso aqui tem que amanhã começar a fazer. Acho que tem uma coisa mais inspiracional, aspiracional, do que, sabe assim, Cravado, assim. uma coisa para fazer. Mas eu acho engraçado isso, né? Porque eu acho que eu cheguei até a comentar em um dos nossos episódios anteriores, preparando, lendo as curadorias das palestras, fazendo, que era muito engraçado, que a hora que você lia a descrição da palestra, sempre tinha, não, porque nessa palestra vai ter o playbook de não sei o quê. Eu falei, gente, eu tenho certeza que isso é tudo AI escrevendo esses descritivos de palestra, que do nada toda palestra está prometendo um playbook, que no final a gente sabe que não vai ter. Mas sabe o que eu queria falar com vocês, principalmente que são pessoas de marca, que foi andando na rua, né, lá no evento, e alguém comentou isso, falou, cara, impressionante, eles fecharam a rua, a principal avenida do evento, da cidade, para colocar uma experiência de carro, que eles encheram de terra ao meio da rua, e tem carro fazendo teste, né, não é test drive, mas você entrava no carro, você tinha uma pessoa dirigindo uma pista de, como se fosse uma pista de... Tipo um rally, off-road ali. Loreta que tá super acostumada, entende super desse assunto. Apaixonada por carro, vivi 17 anos nessa indústria. Você foi lá fazer? Eu não consegui fazer, mas eu fiquei do lado de fora vários momentos passando por ali, eu me vi parada, vendo as pessoas, eu não consegui fazer a experiência, infelizmente, porque estava sempre com alguma coisa bucada, mas todas as vezes que eu passei por ali, em algum momento eu parei para olhar. Não conhecia aquela marca de carro, fui buscar depois, sabe, assim, é um assunto que me interessa bastante. Não, sabe o que é engraçado dessa ativação? No primeiro dia, que foi... O festival começava na quarta? Ou na quinta? Na quinta. Na quarta, eu tava andando na cidade dos meus 21 quilômetros e eu vi essa terra lá. E eu ainda falei, né, pro Matheus que tava comigo. Eu falei, Matheus, mas essa cidade tá em obra no meio do festival. Que essa terra, não é possível, não vão conseguir desmontar isso até amanhã, juro. A gente falou, meu, como assim? Aí no dia seguinte, a gente, nossa, era por isso. A gente falou, meu... Eu não imaginava, por exemplo, que a parte de filme, TV, fosse grande daquele jeito, com famosos, com celebridades. Isso para mim era um universo que estava completamente não mapeado. Então eu fiquei surpresa de ver também quanto isso movimenta. Eu assisti um filme, né, no Paramount. Você conseguiu assistir o filme? Eu consegui assistir o filme. É uma baita experiência. Uma baita experiência. Era um filme questionável, mas... O filme em si não... Mas o teatro, enfim, muito icônico, né? Foi muito legal viver isso. Eu tentei fazer um pouco de tudo, na verdade. Porque é isso, a gente acaba falando muito das palestras, né? Mas é uma cena que a gente tem filme, a gente tem música. Esse ano a gente até estava falando muito disso, assim, que foi surpreendente. O festival é muito grande na parte de música também, tem muitos shows, tem uma programação bem extensa, mas esse ano eles, dentro da programação normal, digamos assim, teve Alanis Morissette, teve Jack Johnson, teve Calvin Harris, The People. Teve bastante, teve um volume grande de artistas grandes, que normalmente não tem artistas que são mais novos, que estão surgindo na cena, né? Isso é muito legal, assim, de ter essa experiência, que muitas vezes acho que de música a gente já espera um pouco mais de filme, do nada alguém manda no grupo, nossa, tô indo ver a Demi Moore, você fala, oi? Aonde? E aí de repente ela tá cruzando a rua, assim. Isso é bem legal mesmo. Isso foi uma surpresa para mim, eu não tinha, no meu imaginário, não tinha mapeado que tinha isso também. Sabia que tinha parte de filme, mas não achava que era essa coisa da chegada das celebridades, de parar ali naquele lugar, de ter e as um pessoas tapete vermelho, tirarem de ter fotos, essa relação fãs e toda. pessoas enlouquecidas. Aquilo para mim foi uma novidade. Lorete, deixa eu pegar a Mari comentou que ela tinha um partner ali na jornada dela, que era o Matheus, e você também tinha uma partner que estava contigo lá, que era uma pessoa de pessoas. Exato. Né? Olha a redundância aqui, mas era uma pessoa de pessoas. E o festival discutiu muito esse lugar do workplace, né? Tipo, vocês trocavam sobre isso lá? Tipo, isso tinha coisa que você falava, isso dá pra gente olhar pra companhia, ou isso a gente já tá fazendo e a gente tá caminhando para isso é um ponto de reflexão, essa troca entre vocês lá
baseado nessa conversa, vocês conseguiam trazer para esse ambiente de trabalho? Lembrando que você está numa indústria que o Brasil em si vive um momento de muito conflito, né? Sobre a indústria, sobre o que é trabalhar nessa indústria e tudo. Como é que vocês conseguiam refletir sobre esses pontos ali, de entender que o Workplace é uma extensão humana também, né? Exato. Eu estava com a Jéssica, né, que é Head de People na BetMGM, super companheira, assim. Foi ótimo viver aqueles dias com ela, a gente ficou muito próxima. A nossa trilha, em alguns momentos, ela era a mesma, mas por muitas horas eu olhei mais coisas de marca, obviamente, e ela de comportamento. A gente fez trocas interessantes, ela trouxe coisas de futuro do trabalho, a nova geração, como que vai buscar o trabalho, que tenho certeza que ela também chegou cheia de ideias e reflexões de como ela aplica isso no trabalho dela. Mas eu pude viver com ela, além disso, momentos fora dessa rotina mais de trabalho. Então, a gente viveu, por exemplo, os shows juntos. A gente conseguiu se encontrar para almoçar. Teve reunião que a gente entrou também na mesma reunião. Então, eu acho que além dessa troca de assuntos, foi uma troca pessoal, que talvez eu não tivesse tido com ela se a gente não tivesse essa oportunidade de ter ficado essa semana juntas, né? De pegar 10 vezes o Waymo e ainda assim, na 10ª vez, a gente filmar e dar risada e ficar inconformada do que a gente estava vivendo aquilo, porque aquilo, né, foi das Vocês primeiras pegaram surpresas. 10 vezes? Sei lá, toda vez que a gente pegava Era Uber no hotel, a gente estava num hotel mais afastado do centro, e acho que todas as vezes que a gente pegou o Uber do hotel para ir para lá, era um Waymo. E a gente se divertia. Então, viver isso com ela foi muito interessante. O bom é que o Rohit atualizou a frase dele, né? De que quem entende de pessoas vence. Então é isso, eu estava com a pessoa que entende de pessoas e venceram todo esse desafio do evento, mas o Workplace foi um assunto, né, bastante forte, assim como a questão dos agentes, né, do outro lado e como é que a gente está convivendo com isso no dia a dia do trabalho. Mas uma coisa que a gente viu, né, voltando ali para o ponto da cadeira de marketing mesmo, foram muitas discussões de como é que eu encontro esse lugar aonde a gente tem uma transformação de gerações muito grande, né? Então a gente vem de uma geração que está ali tentando aprender sobre toda essa digitalização, né? E essa aceleração e tudo, e eu estou falando da minha geração. Depois a gente tem uma geração Z ali que tem um comportamento no trabalho que a gente questiona, mas que tem ali a sua lógica, o seu porquê, mas que tem uma relação com o digital ainda muito intensa e todo esse crescimento. E a gente vê apontando uma nova geração que se coloca avessa a tudo isso, né? Que se quer ser mais analógica, que são nossos filhos, em muitos casos, né? A gente está olhando para eles ali dentro de casa. Vocês, como profissionais de marketing, olhando para todo esse conflito transgeracional do evento, qual que é a leitura que vocês fazem sobre isso? Nossa, profundo, né? Foi fundo, sim. Assim, acho que tem a parte do evento e tem acho que a parte até do que a gente vive. Os meus filhos não são tão adolescentes, mas já tem essa conexão, né? E aí algumas palestras também falaram disso, né? Então, teve até uma palestra que eu assisti que era mais ligada ao varejo, que falou muito disso, que falou que essa geração, no final do dia, né, o que eles querem é a comodidade. Então, eles não querem ficar buscando 300 mil coisas, eles não têm, vou buscar em 300 sites, vou em 5 lojas físicas, eles não querem, eles querem o negócio da resposta pronta. É a geração do imediatismo, né? E até fez o link com essa questão da gente e-commerce, que é isso, ele quer qual é o melhor tênis de corrida para correr 21 quilômetros e quer a resposta e pronto, e ele vai comprar. E vai chegar na porta dele. E vai chegar na porta dele, exato. Então, eu acho que acabou que trouxe um pouco desse ponto no evento, desse imediatismo, e que a gente, provavelmente você vê nas pessoas que são adolescentes, eu já vejo nos meus menores também um pouco do imediatismo. Só que, e aí casa com uma palestra que eu falei, que foi até comentei com você um dia, né? Foi a primeira palestra que eu assisti que falava dessa frustração, né? Que, assim, essa geração também tem que aprender a se frustrar.
E a questão da AI, ela é importante ter a tecnologia ali por trás, eles têm as respostas rápidas, mas também não dá para ser tudo no imediativo, senão ele não vai aprender daquela história da bicicleta, não vai aprender a cair, tem que aprender a pedalar, cair, aprender, e não ter tudo pronto, tudo para agora, resposta bate pronta. Então, eu acho que o evento trouxe um pouco disso também, em algumas palestras, outras menos. Mas é isso, essa questão do imediatismo que essa geração não tem que aprender a se frustrar, né? E a gente acaba vendo isso um pouco no ambiente de trabalho, com as pessoas um pouco mais novas. Tem histórias de situações que é isso, ele não consegue responder, essa geração não consegue receber uma resposta de um não, que a mãe vai ligar pro chefe porque você deu um não pro filho dela, né? Então é complicado, assim. Eles são mais reativos a feedback, né? Não aceitam tantas coisas, conversas difíceis, tem muito meme rodando na internet dessa geração trabalhando, algumas coisas obviamente vão para o lugar do exagero, mas tem essa história, né, do pai tá do lado de fora da empresa esperando para conversar com o chefe, e aí passa por, o que me preocupa, assim, a IA tá aí, uma coisa é nós que já temos uma certa idade e senioridade, já caímos muito da bicicleta, machucamos, aprendemos, subimos de novo, rodamos, é a gente ter a inteligência necessária para usar a IA. Outra coisa é não se esforçar e ter a resposta pronta e colocar lá a equação e a IA fazer e só copiar, não ser esse ser pensante. Acho que isso é uma coisa que me traz um pouco de aflição, assim, de como eles vão fazer uso toda essa facilidade que eles têm de não precisar procurar nem o tênis para correr, de não precisar nem se preocupar em fazer comida. Aperta um botão, a comida chega na porta da sua casa. Você só precisa ter um celular e um aplicativo. E como comunicar para essa geração? Esse é o grande desafio, né? Que é o que também foi falado muito lá. Você vai ter que se comunicar com as pessoas e com o agente dessa pessoa. E aí entra nesse embate, assim. Eu acho que é tudo muito novo. Eu acho que vai fazer parte do nosso dia a dia, mas eu ainda não consigo acreditar que não vai ter uma decisão no final do dia, né? E aí talvez essa decisão, sei lá, ele vai olhar o último check dele no TikTok, vai olhar no Instagram, talvez mude um pouco os canais de comunicação. Você vai usar menos um buscador, né? Tipo um Google, talvez você vai ter que ir para outros canais com mais viés para essa geração. E também para nós, né? Porque no final do dia a gente também acaba acessando tudo isso. Mas eu acho que no final do dia vai ter essa questão de ter que se comunicar com a gente. Eu só não sei exatamente como vai ser, como né? Vão fazer como isso. Vai ser. Eu participei de algumas reuniões no TikTok e eles já têm dados de que a busca dessa geração já não é mais em buscador convencional. Eles já usam TikTok, Instagram, principalmente TikTok, para buscar sobre coisas. Eu nunca tinha pensado em fazer isso. Quero ver alguma coisa, e para mim ainda vou no tradicional. Meus filhos, eles não usam, eles querem, sei lá, tênis. É no TikTok que eles vão buscar. E é interessante, né, porque inclusive uma mudança de formato de consumo, né, porque a gente está falando a gente veio de um movimento onde a nossa busca era por texto, né? Você procurava e a resposta ela vinha por texto ali, o que a gente estava procurando, às vezes uma imagem, uma foto, na uma verdade, coisa. a gente veio antes, né? Pegava o livro lá na biblioteca da escola, abria a Barça, a Rússia. Ou para comprar alguma coisa, páginas amarelas. Tirava o Xerox para estudar em casa. Mas agora a gente tem isso, que é uma mudança que é uma busca que, na verdade, ela vem a resposta que já vem como fazer em vídeo, né? Então, assim, ela vem um tutorial já da coisa, né? Então, ela vem qual é o melhor tênis, mas, deixa eu te mostrar aqui que o tênis é esse, que ele funciona assim, isso aqui é uma placa disso, isso aqui é uma placa daquilo, isso aqui... Então, que a jornada também é muito diferente, inclusive do consumo, do consumo da informação em si. Para vocês, o que vocês viram ali, tem alguma provocação em relação
como fazer o marketing, como, né, do jeito que a gente está olhando hoje para uma mudança de futuro. A gente teve ali, por exemplo, a questão de produção de conteúdo, uma discussão muito grande sobre as plataformas fechadas, onde você vai ter que pagar pelo conteúdo, né, que você não vai ser mais um feed que você recebe o conteúdo que o algoritmo coloca para você, mas vai poder curar. Ou vocês estão vendo também um pouco disso? Como é que vocês estão olhando assim para isso? Eu acho que a jornada, ela, como você colocou, ela mudou. Hoje as respostas elas já chegam prontas, sem muita pesquisa, né? Com um prompt muito simples, você já chega onde você quer chegar. E, obviamente, o marketing precisa se reinventar, precisa se adaptar a um novo formato de comportamento de consumo. O que a gente tem visto muito, que os próprios criadores de conteúdo. Hoje, então, a gente sai um pouco daquele marketing tradicional, né? Só de filmes lindos na televisão, e você tem que desdobrar aquela sua mensagem, que você também está fazendo isso, ainda daquela forma, mas que existem outros canais. E os creators, e aí, hoje, creators com uma audiência menor, trazem essa coisa de ter mais credibilidade, porque elas têm uma audiência menor, elas falam mais diretamente com o público, elas são necessariamente uma pessoa que usa aquele produto, elas se colocam no lugar de usuário, e não só uma pessoa que está ali como embaixador de marca, fazendo propaganda de um produto que não necessariamente ela consome. Eu acho que a Creator Economy, ela se coloca nesse lugar de mudança de como que as marcas se comunicam. Acho que ela trouxe um outro olhar para a publicidade. Na verdade, acho que é muita questão do senso de comunidade, né? O que ela falou, tipo, tem os macro-influenciadores, mas os micros e os nanos é isso. A pessoa pesquisou o tênis, ela gostou, mas aí o micro-influenciador lá de corrida que ela gosta também tá dando dica. Acho que esse é o viés, né? As pessoas, elas vão buscar, vai ter lá o agente que vai dar um negócio mastigado e vai falar para comprar, mas eu ainda acho que é isso, ele não vai olhar, talvez na TV aberta, ver a propaganda, né? Ele vai na comunidade ali que pertence a ele. Então, eu acho que a propaganda muda nisso. E não só, né, o B2C, mas até a gente no B2B ali. É o influenciador do mercado, é o cavarejista que fala não sei o que está influenciando. Então, acaba que muda isso, né? É aquele nicho específico ali, aquelas pessoas que você segue, é o cara que tá dando uma opinião, que tem lá 10 mil seguidores, mas que ele é relevante naquele segmento. Então, eu acho que a propaganda, ela entra muito menos menos em massa e muito mais nesse micro, né? Eu tenho uma boa e uma má notícia. A gente precisa encerrar. A má notícia é que, mais uma vez, a gente fica no papo aqui, nosso tempo acabou. Mas a boa notícia é que essa conversa não acaba aqui. Então a gente está nessa fase de preparar o nosso download, que acontece dia 28 de abril. Então quem está assistindo antes do dia 28 de abril vai ter a oportunidade de estar com a gente, seguir nessa conversa aqui, discutir um pouco mais a fundo. Mas a má notícia é que, de fato, o nosso tempo estourou aqui. Mas antes da gente finalizar aqui, a gente tem vamos criar aqui meio que uma cápsula do tempo, assim. Acabou South by Southwest 2026, voltou, já saí da fila lá. Que aposta a gente vai fazer para 2027? Muda tudo, a gente segue nessa conversa. Qual é a temática que vocês esperam ver ou que vai mudar tudo em 2027? Essa pergunta é mais difícil Essa que a pergunta anterior. do milhão. Não, é o bingo. A gente vai fazer assim, quem acertar o bingo ganha um prêmio. Ganha uma badge para 2027. Eu não sei, assim, minha impressão é que a gente fale muito sobre a questão de saúde mental, porque cada vez mais, né, IA, eficiência, cobrança, a gente tá tendo uma eficiência maior no trabalho, mas isso até foi tema de muito superficial, mas uma palestra que eu assisti, que foi o que a gente está fazendo com esse tempo que a gente está ganhando. Trabalhando. A gente está voltando isso para estar com a família, ou a gente está trabalhando mais e continua trabalhando as mesmas horas, mas entregando mais, porque agora você tem recurso. Eu acho que a gente vai seguir num caminho sobre saúde mental, relacionamento. Eu iria... Boa sim, aposta. eu iria por aí. Olha,
Eu não sei se eu estou influenciada pelo meu ambiente de trabalho ali, muito AI, mas eu acho que eu apostaria que vai surgir discussões sobre a questão da substituição humana pela tecnologia e ligado a um pouco a disso, tipo de eficiência, de desemprego, sabe, de rever os conceitos do trabalho. Eu ainda acho que eu acho que esse ano vai ser o ano que vai dar um boomzinho nesses temas, assim, para o ano que vem. Anotado, né, Camila? É isso. Bet do ano. Anotado, já que é temos um ano, aqui né? Um ano pra frente. Já temos aqui a aposta. Bom, queria agradecer muito a presença de vocês nesse nosso papo aqui. Agradecer a Monkin por nos receber nos estúdios da Monkin para essa série. Cielo, nossa patrocinadora, que acompanha a gente durante toda essa jornada. E os nossos parceiros, a B-Design, Coletivo, 20 Dash, Oficina, os parceiros que chegaram agora para a jornada de 2026 do South by South, White Rabbit, Marco X. E a gente continua, então, nessa conversa. Sigam a gente nas nossas redes, se inscrevam aqui no canal, porque tem muita conversa ainda por vir e é a nossa temporada entre o South by South, nosso pós-South by South e o nosso pré-download oficial do Fortmore. Obrigado pela presença de vocês. Ficamos por aqui, né, Camila? É isso. Um grande abraço, que não pode faltar, e até o próximo episódio.